É bizarro como hoje em dia as pessoas não seguem influenciadores, elas terceirizam a sua personalidade. Aí acontece sempre a mesma coisa. Você segue alguém, concorda com 90% do que a pessoa fala, mas no dia que ela fala uma coisa que você não concorda, aí pronto, virou vendido, falso, hipócrita, virou problema. Como o ser humano real tivesse a obrigação de ser uma cópia da sua cabeça. Porque antigamente celebridade era distante, você via na TV, num filme, no comercial. Hoje não. Hoje o influenciador fala olhando pra câmera, mostra o quarto, mostra a rotina, desabafa, conta problema pessoal, e o cérebro ele interpreta isso como uma proximidade real. Só que não é amizade. Você conhece ele e ele não conhece você. Mas emocionalmente, muita gente começa a agir como se tivesse uma relação próxima com aquela pessoa. No caso, o influenciador. E eu confesso que isso já aconteceu até comigo. Em 2020, né? Todo mundo trancado em casa, quarentena, sem nada pra fazer. Eu assisti tanto o Flow Podcast e o Via Infinda, o canal da Eliezer de viagem, mas eu assisti tanto que eu criei uma proximidade com eles. Praticamente zerei os canais. E aí você percebe uma coisa estranha. Depois de horas ouvindo, assistindo aquela pessoa, seu cérebro começa a tratar aquela pessoa, aquele canal, como parte da sua rotina, como se fosse alguém próximo, mas sem existir amizade nenhuma. O problema começa quando a identificação vira identidade. A pessoa não só acompanha o influenciador, ela começa a se enxergar nele. Mesma opinião, mesmo humor, mesmo jeito de pensar, mesmo posicionamento político, os mesmos gostos. E aí surge uma expectativa impossível. Esse cara precisa pensar igual a mim em tudo. Só que isso nunca vai acontecer. Até porque ninguém concorda com o outro 100%. Nem casal, nem amigos de infância, nem irmãos. E às vezes você mesmo. Quantas vezes você pensou em alguma coisa, passou o tempo e você falou assim, cara, eu não concordo mais com isso. Não acho isso bacana. Não acho esse tipo de pensamento legal. Isso acontece com todo mundo. E é normal, porque o ser humano, ele muda. Só que na internet as pessoas parece que esperam uma consistência absoluta. Eu acho engraçado quando alguém entra tipo, numa guerra, cancelamento contra uma pessoa que ela nem acompanha direito. Tipo, você não assiste, você não escuta, você não acompanha, você não gosta. E do nada aquela pessoa virou emocionalmente super importante pra você. Por quê? Tipo, se a Ana Maria Braga fala algo que eu discordo, cara, minha vida continua exatamente igual. Porque eu não consumo nada dela. Entendeu? Nada contra ela, eu só não é minha área de interesse, entendeu? E outra, eu não construí minha identidade em volta dela. Só que na internet, discordância virou traição. E o ciclo é sempre igual. Primeiro a pessoa idealiza, transforma o influenciador num símbolo moral, num gênio, num exemplo absoluto. E depois vem algo que é inevitável. O influenciador fala algo minimamente fora da expectativa. E aí pronto, a mesma pessoa que idolatrava vira hater profissional. Que é uma perca de tempo, né? Porque o problema nunca foi aquela opinião específica. O problema foi a quebra da fantasia. A pessoa para e percebe, pô, ela não é exatamente igual a mim. Isso acaba destruindo a projeção emocional que ela criou. A internet, ela piorou, porque tudo virou torcida organizada. Você não pode só assistir alguém. Você não pode só consumir músicas ou filmes que alguém criou ou participou. Agora você tem que defender, militar, atacar, cancelar, proteger, como se fosse um filme. E tudo ficou polarizado. Desde opinião política até página de fã de cantora pop. Cara, eu vejo cada uma. E nós somos não sei que lovers, Daniel lovers, e vocês são Samsung lovers, cara, para. Como você sabe, o algoritmo ama isso. Por quê? Porque o conflito gera comentário. Comentário gera retenção. Retenção gera isso mesmo, dinheiro. Então as plataformas elas incentivam, né, emocionalmente as pessoas a agirem de forma extrema. O mais assustador é que isso nem é a teoria da conspiração. Tem um documentário que eu assisti, né, um documentário The Social Dilemma, que na verdade é o dilema das redes. Vários funcionários de empresas de tecnologia explicam exatamente isso. As plataformas não foram construídas para te deixar equilibrado. Foram construídas para manter sua atenção pelo maior tempo possível. E descobrir uma coisa muito rápida: emoção extrema prende mais. A raiva prende mais, indignação prende mais, cancelamento prende mais, conflito prende mais do que o equilíbrio. Porque quando você vê algo que te irrita, você comenta, você compartilha, você discute, e em certo momento você volta pra ver sua resposta. O algoritmo não importa se aquilo melhorou ou não sua vida, importa que você ficou. Vou te dar outro exemplo aqui. Tem algumas pessoas que assistem meus vídeos, elas gostam e saem. Sem deixar like, sem deixar comentário, ela só, pô, bacana o vídeo dele e sai.
Se eu falasse alguma coisa absurda, né, com certeza teria mais engajamento. Por exemplo, algum posicionamento muito radical. E eu aqui, eu tô calmo, tô expondo meus pensamentos. E aproveita, não seja esse tipo de pessoa, deixa seu like, comenta, compartilha com algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal pra me ajudar. Eu sou underground, mas talvez um dia eu possa ser um mainstream aí. Enfim, e não existe mais aquele negócio de, eu discordo disso aqui, pronto, ok. É raríssimas vezes. Agora é assim, a pessoa realmente revelou quem ela é. Porra, ela só tem a opinião dela, sabe? Só que aí tem erro dos dois lados, né? Tem influenciador que realmente manipula a personalidade, isso acontece, é fato. Finge proximidade emocional pra construir um exército de fã. Mas também tem público que exige perfeição impossível. As pessoas querem autenticidade, mas só enquanto a autenticidade concorda com o que eles pensam. É opinião sincera, mas só enquanto a opinião for a que ele aprova. E no fundo, muita gente não procura pessoas reais, procuram validação. Talvez o jeito mais saudável de consumir internet hoje seja parar de procurar alguém com que você concorde com tudo. Porque no fundo isso não existe. Você pode admirar alguém sem transformar aquela pessoa num messias. Seja em qualquer campo de atuação, atriz, ator, né? MC, músico, político, jogador de futebol, enfim. Às vezes as pessoas querem que um boxeador saiba muito sobre física quântica ou política pública. Gente, o cara é um esportista. Então, assim, nada que impeça, tá? A pessoa de saber. Só que às vezes a pessoa não quer. O lutador passa o tempo que ele tem vago pra poder observar o adversário que vai enfrentar, melhorar os treinos, entendeu? Você pode aprender com alguém sem copiar a personalidade. E ao contrário também, você pode discordar da pessoa sem transformar isso num cancelamento moral. Porque no final, no momento que alguém discorda de você, é exatamente o momento que prova que aquela pessoa ainda é uma pessoa humana. Talvez o mais estranho é perceber que isso talvez não tenha começado na internet. A internet ela só acelerou uma coisa que o ser humano sempre teve: necessidade de pertencimento. Se você assistir The Wave, né? Na verdade, A Onda é um filme que geralmente as pessoas falam, assistir na escola, e os professores realmente eles passam na escola. Eu lembro que eu assisti numa aula de educação física, que a gente não foi pra quadra, o professor passou esse filme pra gente, e foi um filme legal, tá? Você percebe que pessoas comuns começam a perder individualidade quando entram numa mentalidade coletiva. E se você assistiu o documentário que eu citei acima, que é o Dilema das Redes, você percebe que hoje existem sistemas inteiros otimizados para explorar exatamente isso. E no final, talvez a habilidade mais rara da internet moderna é continuar pensando por conta própria. Em algum momento você enxergou isso na sua vida, que as pessoas estão muito manipuláveis ou botam fé demais em alguém que não é pra ser? Eu não gostaria de ter esse tipo de fã, tá? É um ponto aqui. E você concorda comigo ou discorda? Deixe seu ponto de vista aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal pra me ajudar. Tô começando agora. E até uma próxima oportunidade. Tchau.